primeiro ano, estamos aqui então para mais uma videoaula, esta de número 7, onde nós então vamos iniciar um novo assunto lá no volume 2, que trata sobre a arte simbolista. Ou seja, sabemos muito bem que o movimento simbolista ele teve origem na literatura, mas também chegou à pintura, chegou à arte no campo da pintura. E aí, pessoal, importante frisarmos que o simbolismo então foi um dos últimos movimentos anteriores ao modernismo. O movimento modernista, ou as vanguardas europeias, como o expressionismo, abstracionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, fauvismo, futurismo, ou seja, todas essas vanguardas europeias, ditas arte moderna, tiveram início ali no início do século XX. Mas o simbolismo se desenvolveu anterior, ou seja, no final do século XIX. E por isso que nós dizemos então que o simbolismo foi o último dos movimentos anteriores ao modernismo. Portanto, está ali encaixado no pré-modernismo. Muito importante frisarmos isso. E aí, peço para vocês irem acompanhando esse assunto, tendências simbolistas e decorativas nas artes, pegando aí o nosso famoso livro do Farias Brito, agora o volume 2, lá na página 262. Aonde aqui de cara, pessoal, já adiantando para vocês, já temos uma das principais características do simbolismo. Muitas das pinturas simbolistas, elas eram produzidas para servir de decoração de casas, apartamentos luxuosos, tá certo? Palácios de nobres ainda existentes na Europa. Então, a arte simbolista, sim, vai ser uma pintura produzida com uma finalidade, ou seja, com várias finalidades, mas uma delas, em primordial, a de decorar interiores, seja qual for, tá certo, pessoal? E aí, salve, ou seja, vale a pena destacar essa pintura do famoso artista Gustav Klimt. Gustav Klimt passou pelo simbolismo, mas ele também se destacou em outras vertentes artísticas, ou seja, o Gustav Klimt, ele não foi um artista só de um segmento artístico como simbolismo, não, ele navegou pela arte simbolista, ele navegou por outras áreas artísticas do século XIX e início do século XX. E aqui então, o nome de sua pintura, aqui apresentada para nós, é de Adele, o nome da pintura, Adele Bloch-Bauer. Primeiro, ele representou essa modelo várias vezes. Essa modelo aí, ela era namorada de um rico empresário parisiense. Então, esse rico empresário contrata o Gustav Klimt para produzir uma pintura de sua namorada, essa modelo. E observe como Gustav Klimt, então, a representou. Olha o simbolismo em cena. Ele não quis retratá-la da forma que ela realmente era, ou seja, de forma realística. Ele, então, quis simbolizar algumas coisas. Olha aí, uma delas. Os fatores naturais, os elementos naturais, como rosto, ombro, braços, mãos, vejam, são representados, simbolizados de forma mínima. Mas veja o fundo, veja a cena de fundo, veja os tons dourados, a veste grandiosa. Ou seja, todos os demais elementos são representados, apresentados, simbolizados ao espectador de forma grandiosa. Então, o que era para chamar a atenção era a veste em tom dourado, os tons dourados do fundo, ou seja, o que ele quis simbolizar produzindo a arte dessa forma? Ele queria simbolizar que essa modelo, então, estava presa numa bolha, ou seja, ela estava enclausurada em um mundo de ostentação, de riqueza. Óbvio, ela era namorada de um rico empresário, que lhe dava grandes presentes. Então, para simbolizar esse enclausuramento, para simbolizar esse mundo de ostentação o qual ela vivia, ele então deu preferência não de representar sua beleza natural, mas sim de simbolizar essa riqueza através desses tons dourados, através dessa veste em grande volume, tá certo? Então essa vai ser a batida primordial do simbolismo. Eles não querendo retratar a realidade tal como ela é. Eles não vão querer retratar o mundo como ele é. Eles vão querer sugerir interpretações ao espectador. Eles vão querer simbolizar na pintura alguns elementos, simbolizar ideias, principalmente, eles querem simbolizar ideias
E aí o espectador é o responsável por interpretar essas ideias, ok, pessoal? E aí, antes, então, de nós entrarmos, propriamente dito, nas características do simbolismo, como sempre, nós temos que entender o contexto histórico, ou seja, qual o ambiente que foi propício para o surgimento de uma arte como esta, a simbolista. Nós podemos dizer que o ambiente propício, olha aí de novo, o desenvolvimento da segunda revolução industrial, ou seja, a segunda revolução industrial, ela então foi contexto histórico de vários movimentos artísticos do século XIX. De fato, marcou a vida de milhões e milhões de europeus. Isso é importante que vocês fiquem gravado isso. Outra coisa importante, pessoal, é que então, a segunda revolução industrial, como nós falamos já algumas vezes, ela trouxe inovações tecnológicas, inovações técnicas para a indústria, que com essas inovações técnicas, utilizando essas inovações tecnológicas, fizeram aumentar a sua produção, obtendo mais lucros, fazendo com que existisse na Europa a famosa Belle Époque, ou seja, Belle Époque, ou seja, um período de usufruto de grandes tecnologias, mas essas grandes tecnologias elas vão ser usufruídas por uma pequena parcela europeia, por ricos da elite, principalmente industrial, que ganhavam muito dinheiro no período. Outra coisa importante, pessoal, é que então, se a Revolução Industrial, de um lado, trouxe essas inovações técnicas para usufruto da burguesia industrial, de outro lado, a Revolução Industrial, ela trouxe muita exploração do trabalhador. Ou seja, os trabalhadores continuavam sendo intensamente explorados, tanto na Europa como em outras partes do mundo que tinha indústrias, inclusive no Brasil no período. Então, pessoal, é a Revolução Industrial, a segunda, trazendo benefícios para pouco, mas trazendo danos, exploração trabalhista, baixos salários para muitos. O outro contexto já é do ponto de vista ideológico. À época vigorava as ideias do positivismo, da ordem e do progresso, ou seja, que para ter desenvolvimento industrial, o país tinha que manter a ordem, ou seja, tendo ordem, teria o progresso no campo industrial. Ou seja, em resumo, pessoal, essa ideologia positivista de ordem e de progresso, essa segunda revolução industrial, nós podemos dizer que, em resumo, ela trouxe foi a Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma guerra que afetou principalmente a Europa e a África, porque as disputas de colônias eram principalmente na África, essa guerra matou milhões de pessoas, sendo que foi causada por uma minoria. Ou seja, a causa está relacionada aos interesses de uma minoria, mas foi prejudicial para milhões e milhões de europeus, africanos, dentre outras nacionalidades. Então, pessoal, o mundo era esse. Ou seja, de desilusão, de pessimismo daquela realidade vivenciada. Então, alguns artistas, eles não quiseram representar a realidade tal como ela era. Eles não quiseram representar o mundo como ele era. E aí, então, o que eles vão fazer? Eles vão propor nas suas pinturas a retratação de ideias. Ou seja, simbolizar em suas pinturas ideias. Ou seja, o simbolismo, então nós podemos dizer que é uma arte subjetiva. Ou seja, produzida por um artista da vontade dele, da forma como ele bem entende. E ali, então, na tela, ele lança uma ideia, um símbolo, que é para ser interpretado pelo espectador. E cada espectador vai ter uma interpretação. Então, o contexto histórico que justifica a origem desse movimento é um mundo de guerras, um mundo de exploração, maioria das pessoas vivendo na miséria, sendo exploradas no trabalho, baixos salários e, consequentemente, eles não querem, esses artistas, retratar esse ambiente de exageros de exploração por todos os cantos. E aí eles querem mais sugerir, simbolizar do que retratar a realidade tal como ela é. Tá certo, pessoal? E aí a gente pode comparar o simbolismo com o impressionismo. Pessoal, o impressionismo, ele retratava sim temas da realidade, mas buscando captar a tonalidade que o objeto adquiria após a incidência de raios solares. Então, a temática era da realidade, que era retratada na obra, baseado nessa característica, dentre outras que já sabemos. E aí, você vê aí, a inspiração para a produção das obras impressionistas era do mundo real, sempre do mundo real, ok? Mas já no simbolismo, a inspiração não necessariamente vai ser do mundo real, ok?
Olha aí, a principal característica do simbolismo, então, é não querer ou negar retratar a realidade tal como ela era. Ou seja, eles são críticos do movimento anterior, o realismo. Tá certo, pessoal? Uma outra característica importante aí que vocês podem ver, ó, cada símbolo possui uma significação própria a partir das perspectivas do artista. Ou seja, quer dizer essa característica que o simbolismo é uma arte subjetiva. O artista simboliza ali uma ideia aonde cada espectador vai então ter a sua interpretação. No realismo, o movimento anterior ou no impressionismo, aquilo era aquilo e a interpretação já estava ali. Ou seja, óbvia, tanto no realismo como no impressionismo. Já no simbolismo, não necessariamente a ideia, o símbolo que eles querem passar para o observador é aquela que está representada ali, em um primeiro plano. Ou seja, ali de cara, você precisa entender a vida do artista e principalmente a temática ou o movimento para buscar a interpretação correta. Então, a característica 3 está relacionada à característica 2. Ou seja, se a arte simbolista é fruto da subjetividade do artista, é uma arte conceitual, fruto da vontade do artista, ele representa ali a temática da forma que ele quer, criando a ideia que ele quer, então, para o espectador também vai gerar N interpretações, várias interpretações. É um dos importantes aspectos. E aí, um outro campo que o simbolismo também agiu, um outro campo da arte que o simbolismo agiu, foi no teatro. E é bastante interessante, pessoal, os aspectos do teatro simbolista. Primeiro aí, é que em cena, a peça, ela não retrata coisas do mundo real, como realmente são. Olha aí, o teatro também trazendo essa ideia da pintura. Ou seja, no teatro, a peça, ela mais sugere ideias, mais sugere interpretações do que retrata a realidade. Ou seja, o autor, ele então expressa ali na sua peça uma ideia, ou seja, simboliza ali uma ideia, ou seja, uma obra teatral, uma peça teatral, fruto da subjetividade e vontade do autor. Uma outra característica importantíssima é que os atores, eles não representam personagens da realidade, mas principalmente sentimentos, pensamentos, ou seja, aquele Ronaldo ali no teatro não necessariamente é um Ronaldo existente na vida real. Ele pode ser ali um personagem que está representando uma ideia, um pensamento, e não necessariamente uma pessoa da realidade. Ou seja, o teatro simbolista, as peças simbolistas, eles retiravam a composição da peça não do mundo real, mas de suas ideias, ou seja, causando N interpretações. E aí, a gente pode dizer que os autores simbolistas consagrados, né, os dramaturgos Maurice e o Henrique, e os escritores August e o William. O sobrenome eu vou deixar para vocês falarem em voz alta aí em casa, tá certo, pessoal? E os dramaturgos brasileiros de destaque no teatro simbolista, Roberto Gomes, com a peça Canto Sem Palavras, João do Rio, pseudônimo, né, de Paulo Barreto, com a peça Eva, e Paulo Magalhães, com a peça Comédia do Coração. Então, aqui estão os principais aspectos, né, do teatro simbolista, os principais autores internacionais, franceses principalmente, e brasileiros. Tá certo, pessoal? E aí, aqui cabe, de novo, a gente comparar o simbolismo com o impressionismo. Se o impressionismo retirava suas temáticas da realidade, da observação da realidade, os simbolistas vão tirar boa parte de suas temáticas da subjetividade, da sua vontade. Geralmente, essas temáticas simbolistas eram retiradas, olha daí, de pensamentos que eles então tinham relacionados à religião, pensamentos que os pintores tinham relacionados, olha aí, à mitologia ou rituais, tá certo? Atitudes misteriosas, valores metafóricos, ou seja, metafórico porque aquela obra poderia se comparar com um pensamento, com uma ideia do observador. Então é bastante importante isso. Pintores simbolistas de destaque, Gustave Moreau, Pierre Puvis e Odilon Redon. Esses são os principais pintores simbolistas. Mas, para o nosso estudo importantíssimo, é falar do Gustav Klimt, que foi sim simbolista, mas também navegou por outras
áreas da pintura. Então, Gustav Klimt, por isso que eu fiz questão de colocar aí, ó, ele fica distante de qualquer tipo de classificação. Ele é simbolista, mas também se liga a outros movimentos. E olha seus principais aspectos, pessoal. Ele nega em suas pinturas retratar a realidade tal como ela era. Então ele não era realista, que era um movimento ali no século XIX também muito forte, como o impressionismo. Então ele não era nem impressionista nem realista. Por isso que o encaixaram aí, num momento, no simbolismo. Outra característica, olha aí, como nós falamos, o corpo sendo representado de forma mínima, ou seja, as formas naturais. Ou seja, as formas naturais do corpo humano sendo representadas de forma mínima, porque ele queria sempre simbolizar de uma maneira maior outras coisas. Olha a outra obra aí. A gente pode comparar com aquela obra da Adele Bloch. Você vê o casal sendo simbolizado de forma mínima, as formas naturais de forma mínima, e veja os tons dourados de novo. Ou seja, pode ser aí o rico empresário com a modelo, juntos, dentro dessa bolha de ostentação, de poder, de riqueza. Então, sempre ele dava mais ênfase a simbolizar uma ideia daquela temática do que retratar aquela temática realmente como ela era, tá certo? Terceira característica, olha aí. Gustav Klimt, assim como várias pinturas simbolistas, tinha aí a preocupação de produzir pinturas voltadas para a decoração de interiores, apartamentos, casas luxuosas, palácios e, por fim, olha aí, ele gostava de retratar também, tirava o personagem da realidade, mas também gostava de retratar em suas pinturas, olha aí, temas mitológicos, misturando-as, olha, com alegorias ancestrais. Ou seja, alegorias ancestrais, pessoal, são temáticas da mitologia antiga. Antiga de quem? Austríaca e alemã. Então, ele misturava em sua pintura, ele colocava na sua pintura elementos da mitologia clássica greco-romana, mas também elementos da mitologia austríaca-alemã, ou seja, elementos da mitologia germânica. Então, ele congregava, ou seja, ao lado dessas mínimas formas naturais, ele então gosta de colocar em suas pinturas elementos mitológicos clássicos, como também germânicos. Tá certo, pessoal? E um outro importante artista, não simbolista, mas aí a gente pode dizer um pré-modernista, um pouquinho simbolista, mas principalmente pré-modernista, o Henri Toulouse-Lautrec. Esse Henri Toulouse-Lautrec, pessoal, falar um pouquinho de sua vida, faleceu muito cedo, aos 37 anos, infelizmente por sua vida, nós podemos dizer assim, intensa. Olha de que ele morreu, de alcoolismo e de sífilis, que era a AIDS do século XIX, tá certo? Ele era filho aí de uma família abonada, gostava muito de visitar os bordéis parisienses e nesses bordéis, óbvio, bebia muito, tinha relações promíscuas e infelizmente adquiriu essas doenças, né, o alcoolismo e a sífilis, e veio falecer muito cedo, aos 37 anos. E é por isso que ele vai então ter como temáticas principais ambientes interiores, de boates, de circos. E aí, a sua vida foi tão intensa que, em homenagem a ele, criaram uma bebida conhecida como terremoto. Realmente, sua vida foi um turbilhão, um terremoto. Até hoje existe essa bebida, né? Que é uma mistura de absinto, conhaque, vinho com gelo. E aí, qual é a principal característica das pinturas do Henri Toulouse-Lautrec, pessoal? É ele conseguir definir o objeto, os personagens, com o uso de poucas linhas. Ou seja, com poucos traços simples, pouquíssimos traços, ele construía o personagem, o objeto, fruto da sua observação da realidade. Por isso que não é necessariamente realista, mas pré-modernista. Ele é importante nós estudarmos aqui, porque ele é um dos principais artistas que vai influenciar as vanguardas europeias. Ele vai influenciar duramente, fortemente, o expressionismo. Uma vanguarda que vai ter início em 1905. Então, é a partir de Toulouse-Lautrec que nós podemos dizer que começa, né, o expressionismo. Então, a principal característica dele era que era a enorme, a imensa, a genialidade, capacidade de, com o uso de poucas linhas, conseguir retratar, apresentar o personagem, o ambiente, o qual ele queria, então, expor. Tá certo, pessoal? E aí, a gente finaliza essa nossa videoaula por aqui sobre o simbolismo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bons estudos. Valeu, pessoal!